Você já parou para pensar que o que você vive hoje possivelmente foi o que você pediu a Deus há alguns anos atrás, alguns meses atrás? É isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Meu nome é Adalto Souza, esse aqui é o nosso canal Empreendeus, um canal voltado para pessoas que empreendem ou grandes líderes aí dentro da sua empresa, para que vocês possam estar sempre melhorando e, obviamente, crescendo aí o seu negócio cada vez mais, baseado em princípios bíblicos e também um pouco da minha experiência e vivência dentro do empreendedorismo, tá? Pessoal, é muito interessante isso aqui, porque é o seguinte, muitas vezes nós, né, nos pegamos, vou colocar nós, e você, caso não seja o seu caso, você se tira dessa daqui, tá? Mas é o que acontece na grande maioria das vezes. A gente acaba reclamando do que a gente está vivendo hoje. Então, quando às vezes você tem um carro, né, e aí o seu pneu fura ou o seu carro dá algum problema, você começa a reclamar daquele carro. Aquele carro talvez não é bom o suficiente para você, só que lá atrás você nem tinha ele e hoje você está reclamando. Às vezes você está reclamando do seu time, né? Só que lá atrás você nem tinha time, você pediu a Deus às vezes um time para poder estar ali com você, para estar empreendendo junto com você, para te dar força para que você chegue até lá. Muitas vezes você pediu a Deus que você queria sair do seu CLT e queria abrir um negócio seu, e hoje você abre, mas talvez o faturamento que você tem ainda não é o que você esperava, mas era um sonho que você tinha pedido a Deus lá atrás. Então a mensagem que eu quero trazer para vocês é que nós, como um todo, e eu me incluo nisso também, a gente precisa valorizar o que nós temos hoje, pois provavelmente foi algo que você sonhou lá atrás. E Deus, ele é justo. Se você começa a reclamar da sua empresa, se você começa a reclamar, né, do computador que você tem, do escritório que você tem, que às vezes não é o que você espera, da máquina que você utiliza dentro da sua empresa, não é a melhor, sabe o que Deus faz? Ele fala assim, gente, eu dei para ele isso aqui, ele nem tinha. Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar e vou dar para alguém que está me pedindo a mesma coisa que ele me pediu há 6, 7 meses atrás. Deus é justo. Ele não está tirando de você porque você não merece. Mas muitas das vezes a gente começa a reclamar do que a gente pediu para Deus lá atrás. E nunca é o suficiente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com exatamente isso, né? A gente pede e depois de algum tempo a gente reclama. Às vezes você vai reclamar do seu cônjuge, você vai reclamar do seu namorado, da sua namorada, só que lá atrás você estava pedindo uma pessoa para Deus, aí Deus te dá uma pessoa e na primeira dificuldade que tem, você quer desistir. Dentro da sua empresa, na primeira dificuldade que aparece, você quer chutar o balde. Quando o seu primeiro colaborador ali, ele não faz algo que você acredita que é o suficiente, você já quer demitir a pessoa. Então, o que eu quero trazer hoje é que você eleve o seu nível de consciência e volte um pouco atrás. Repara, se hoje você realmente ainda não vive o que você pediu há alguns anos atrás, tem alguma coisa errada aqui nessa jornada, então, que aconteceu. Mas na grande maioria dos casos, a nossa vida, ela segue para frente. Nós temos que estar melhores do que o que a gente estava há um período atrás. E se não estiver, para pensar no seguinte: todos nós aqui nós temos um processo. Nós vamos passar pelo deserto. E todas as vezes que eu passei pelo deserto, a curva de crescimento foi absurda. Percebe? Então, às vezes, você pode estar passando agora, Adalto, mas eu não estou melhor do que eu estava lá atrás. Então, para e perceba tudo que você tem que aprender aonde você está. Porque quando o Deus tirou o Moisés e as pessoas lá do Egito, né, trazendo de novo aqui esse exemplo, ele não falou que eles não iriam passar por dificuldade. Eles rodaram praticamente 40 anos por conta da descrença que eles tinham dentro da Terra Prometida. Né? Teve um momento que Moisés pediu 12, né, dos seus melhores soldados, digamos assim, para poder espiar a terra que seria deles, que Deus tinha prometido para eles. Então, às vezes, o que você sonhou lá atrás ainda não é a sua terra prometida, mas você está no caminho para chegar lá. Quando Moisés mandou os seus 12, eles chegaram lá dentro, né? Eu posso estar equivocado na quantidade, mas não se apeguem a isso, tá? Fato é, dos 12, 10 dos soldados que foram, que eles tinham as tribos, né, na época, e aí eles olharam para as terras e começaram a perceber o seguinte: cara, as terras são muito boas, mas olha o tamanho do gigante. Olha as armas que eles têm.
Olha os carros que eles têm de guerra, né? Que no caso, na época, era puxado por cavalos, etc. E aí eles começaram a ficar com medo, falaram, voltaram, né, os 10, e tinham 2 que começaram a ver que as terras eram muito boas, né, que as árvores, né, eram frutíferas, que tinha água corrente, etc. E começaram a ficar maravilhados com aquilo. Salvo engano, foi Josué, que inclusive foi ele que depois entrou com as pessoas na Terra Prometida, que ele conseguiu chegar lá e tinha mais um com ele. Então, o fato é, voltaram os 12 reclamando, no caso 10, reclamando que se eles entrassem lá dentro da Terra, eles não iriam conseguir, primeiramente, vencer a guerra, porque eles iriam morrer, porque lá dentro tinham os homens, os soldados eram fortes, eles estavam preparados, tinha armas e etc. E eles seria suicídio entrar dentro daquela terra, então era melhor eles continuarem onde eles estavam. Só que eles esqueceram que aquela promessa era uma promessa de Deus. Então, se hoje você não está vivendo o que você acredita que merece viver, se for da promessa e da vontade de Deus, fica tranquilo e aprenda o que você tiver que aprender nessa baixa. Porque daqui a pouco você vai alcançar os objetivos que você queria, e aí você vai lembrar desse vídeo de novo e vai falar assim, quando você se pegar reclamando, poxa, mas eu tô reclamando disso hoje, mas lá atrás eu não tinha nem isso, eu fiquei muitos anos dentro do deserto. Fato é, 2 voltaram e falaram que as terras eram maravilhosas, etc. Só que 10 falaram que se eles fossem para lá, eles iriam morrer. Então acabou que Deus, ao invés de fazer esse povo chegar logo na Terra Prometida, o que aconteceu? Eles passaram mais muitos e muitos anos rodando praticamente em círculos até que Deus falou assim, agora chegou a hora, né? Quando as pessoas, tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Que as pessoas que saíram do Egito não alcançaram a Terra Prometida. Então eles ficaram 40 anos. Nem Moisés, que foi a pessoa que tirou, chegou. Depois que Moisés chega a morrer, né, que aí vem Josué e guia todo o povo para a Terra Prometida, e a terra ali depois eles constroem toda a vida deles lá dentro, né? Então o que eu quero trazer para vocês a nível de mensagem é que para você se policiar, parar e realmente pensar o que você está vivendo hoje e ser grato. E se não for exatamente o que você está buscando, aprenda com o momento que você está passando, porque isso aqui é somente um deserto que você está passando aí na sua vida e que em breve você já vai estar superando, se você não esquecer da dependência que você tem que ter de Deus, que Deus ele está agindo e ele quer te ensinar aqui no deserto, porque foi isso que ele fez com o povo. Fechou? Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like aqui, né? Clica ali em se inscrever e envia também, obviamente, para algum amigo que possa, né, aproveitar esse vídeo igual você provavelmente aproveitou. Tamo junto e até o próximo vídeo.